13 de março de 2025, quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira para meditar a palavra de Deus, rezarmos. E hoje nós vamos refletir a leitura do livro de Esther, o capítulo 4 e algumas partes do versículo 17. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade, pois põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, nós temos que sempre entender um pouquinho o contexto histórico, né? Nós estamos na época do Império Persa, então é na fase do domínio persa, e o rei, chamado Assuero, ele acabou por destituir a sua rainha, que se chamava Vaste. Destituindo a sua rainha, ele precisava colocar no lugar dela outra mulher, né? Então, Esther, ela foi convidada para o palácio do rei, junto de outras moças, outras candidatas a ser rainha. E o rei escolheu Esther como a nova rainha. Ela foi coroada rainha no lugar de Vaste, né? E ela agora aqui, desse texto de hoje, ela está pedindo a Deus que Ele a ajude para que ela faça da melhor maneira possível, que ela encontre a melhor maneira possível de, junto do rei Assuero, interceder por seu povo, para que o rei salve seu povo que está sendo destruído, né, e que pode vir a sofrer mais do que já está, né? Então a rainha Esther, ela, antes de ir até o rei, hoje ela o chama de leão, né? Olha só o texto, né? Vem, pois, em auxílio de minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão. Olha só, muda o seu coração para que ele odeie aquele que nos ataca. Por quê, meus queridos? Tinha um homem que era um conselheiro de Assuero. Esse homem chamava Amã. E Amã, ele estava azucrinando no ouvido de Assuero que o Assuero destruísse o povo de Deus, o povo de Israel, né? Então, esse Amã
quase que conquistou a destruição do povo, que é o povo, que é a raça da rainha Esther. Deu para entender? Então Esther está rezando para que Deus a ajude no momento certo a pedir para o rei que tenha compaixão do povo. E nós sabemos o desfecho, né? Aquele texto que sempre é proclamado no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é o momento em que ela está falando com o rei Assuero, o rei persa, né? E ela falando com o rei, depois ela conquista por parte do rei uma admiração imensa. Depois o rei vai chegar até a mandar matar Amã, porque ele ficou zangado com Amã, né? E Esther conquistou o seu carinho, né? Então nós vemos aqui, meus queridos, um testemunho muito bonito, de insistência, de discernimento. A palavra hoje, que se nós pudéssemos resumir o texto de hoje e essa mensagem, ou caracterizar a rainha Esther com uma palavra, nós diríamos discernimento. Nós estamos no tempo quaresmal e hoje é o terceiro dia que a gente reflete sobre a questão da oração, né? E, meus queridos, orar, né? Ou fazer oração não é simplesmente chegar diante de Deus e dizer eu preciso disso e daquilo, né? Nós temos que aprender, né, na nossa vida espiritual a exercer esse dom que Deus nos entrega, que é o dom do discernimento, porque Deus fala através dos sinais também, os acontecimentos, os sinais da vida. Nós precisamos aprender a perceber as respostas de Deus nos acontecimentos e nos sinais, né? Então, Esther, ela reza pedindo como eu devo falar, qual o momento certo, ou seja, me dê o dom do discernimento para que eu seja assertiva, né? Quantas coisas na nossa vida, para a gente refletir um pouco, né, minha gente? Quantas vezes a gente atropela as coisas? Quantas coisas, se a gente pudesse, a gente faria de novo? Por quê? Porque nós fomos muito impetuosos. Porque nós somos impetuosos, somos muito imediatistas. É ou não é verdade? Hoje, nós estamos aprendendo com o testemunho de Esther a sermos mais serenos, a sermos mais contidos, mais paulatinos, a sermos mais confiantes em Deus, mansos, prudentes. Olha quantas palavras. Menos impetuosos, menos agressivos, menos imediatistas. Enfim, deixar que Deus, ele vai providenciando, ele vai abrindo caminhos. Olha, ela rezou e Deus fez acontecer. Ela conquistou o carinho desse rei persa severo. Porque Deus não abandona aqueles que lhe confiam a sua necessidade. Deus cuida das nossas causas. Deus cuida de nós, minha gente. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, mas talvez essa oração da rainha Esther seja a sua oração hoje, pedindo para Deus: Senhor, me ajude. O que eu devo fazer nessa situação? Me ajude, me ilumine, me aponte caminhos, abra portas, abra janelas, aponte caminhos, faça com que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Eu não sei o que fazer. Enfim, minha gente, quantas pessoas estão no desespero e elas não encontram naquele que é a única solução para o seu desespero, e elas não encontram nele a razão da sua existência. Ele que é Deus. Parar, pensar, rezar, confiar, entregar, ter a certeza, levar a certeza no coração de que Deus, ele é por nós. Eu não tenho dúvida que Esther, ela levava essa certeza. É claro que nós trazemos em nós o que é próprio da nossa carne, da nossa humanidade, que é frágil. O medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade, a tensão. Nós trazemos no nosso coração esses sentimentos.
Mas, minha gente, tantos testemunhos de fé que nós temos na Escritura, quantas pessoas que já experimentaram essas situações que nós experimentamos. Então confie em Deus, vai dar certo, sempre deu certo. E se não der certo é porque Deus tem um projeto diferente, maior, e vai se utilizar dos males presentes para fazer isso maior acontecer. Não tenhamos dúvida do poder, da extensão da providência de Deus, minha gente. Essa mensagem belíssima que o texto de hoje vem nos transmitir. Aprendamos com a rainha Esther que nossa oração sempre nos acontecimentos, sobretudo nos acontecimentos mais tristes e mais desafiadores da vida, que a nossa oração seja semelhante à oração da rainha Esther. Vem, pois, em meu auxílio, em auxílio de minha orfandade, me ajuda, ó Senhor, me ajuda. Eu ouvi nos livros que vós sois libertador de todos os que te são caros. Olha que lindo. E é verdade, minha gente. Se nós temos o carinho de Deus, atraímos o olhar carinhoso de Deus para nós, por aquilo que nós somos para Deus, por que ter medo? É só nós pensarmos em nós mesmos, né? Se alguém que... pensemos bem, e vou terminar a reflexão de hoje com esse exemplo. Pensemos bem. Aconteceu que determinada pessoa me ajudou muito em uma fase da minha vida que eu estava mais precisando. Determinada pessoa. E mais para frente o tempo passou. E essa pessoa... ela começou a depender, a precisar de ajuda. Ela começou a precisar de ajuda. E eu fiquei sabendo que ela está precisando de ajuda. O que eu vou fazer? Certamente, se eu for uma pessoa sensata, né? Se for uma pessoa sensata, eu serei o primeiro a ir até essa pessoa e como sentimento de gratidão, não querendo pagar o que ela me fez em outros tempos, mas como sentimento de gratidão, eu serei o primeiro a querer ajudá-la. A mesma coisa, minha gente. Deus em relação a nós e nós em relação a Deus. Não que Deus precise de alguma coisa de nós, né? O exemplo é um pouco falho nessa questão. Deus não precisa de nada de nós. Ele é Deus e ponto. Quem precisa somos nós. Mas Deus nunca se esquece daqueles que o buscam, daqueles que o louvam, daqueles que o adoram, daqueles que o temem, daqueles que o respeitam. Deus nunca se esquece. No momento que nós precisarmos de Deus, todo louvor, toda adoração, toda estima, todo carinho será lembrado. Com certeza será lembrado. Pensemos um pouco nisso. Que Deus nos ajude. Desejo a você, querido, desejo a você, minha querida, uma quinta-feira cheia de Deus, com bastante oração, com bastante discernimento e confiança neste Deus que é cheio de bondade. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.